Olá, boa noite. Estamos começando o TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando sempre com a sua audiência, com a sua participação por meio do YouTube da TV Brasil Central, que tanto cresce. O programa de hoje é diferente, mas é muito importante para você fazer a sua escolha. Apartamento versus condomínio horizontal, o que você prefere? Quais são as vantagens, as desvantagens? Comigo, dois notáveis especialistas com posições diferentes. Mas antes de anunciá-los, é muito importante dizer que no nosso programa brigam as ideias e não as pessoas. Portanto, desarme-se, está no ar a partir de agora o TBC Debate. Apartamento ou condomínio horizontal? Qual a melhor opção? Espero que durante o programa, você que está com essa dúvida, tire as suas próprias conclusões. Comigo, dois notáveis especialistas com posições diferentes. Francisco de Paula é especialista imobiliário e diretor da USB. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite de participar desse debate que vai ser bastante conteúdo de excelência aí, da gente poder colocar as nossas ideias em relação aí condomínios horizontais versus apartamentos, né? Boa noite, Sara. Sem dúvida alguma. Conosco, Sara Jorge, arquiteta, sócia da Narden Arquitetura. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Rafael. Muito obrigada. Boa noite a todos. Um grande prazer que eu estou aqui para discutir, para levantar esse assunto aqui que é polêmico, que embarga muitas conversas e decisões de famílias aí para qual escolha ir, né? Apartamento ou casa em condomínio. Sara, na sua visão, qual é a melhor escolha? Apartamento ou condomínio horizontal? Na minha visão é apartamento. Apartamento é a melhor escolha para essa situação, devido a centralizar todos os itens em um único local. Desde itens de lazer, que pode englobar várias fases de famílias diferentes, seja uma família que esteja iniciando, uma família que está com crianças pequenas, ou um casal de mais idade, ou até mesmo pessoas sozinhas, que isso aí remete muito mais segurança. É comprovado por pesquisas que um apartamento, ele tem, um condomínio, ele tem itens de segurança que abrange muito mais uma situação ali de proteção para a pessoa, principalmente que mora sozinha. Então, isso aí são as vantagens que eu posso falar, assim, as principais seriam essas. Francisco de Paula pensa diferente, prefere a opção dos condomínios horizontais? Sim, hoje, atualmente, até eu moro em casa. E por que eu prefiro morar em casas, pelo menos em condomínios horizontais? Até pelo estilo de vida. Então, assim, eu sou uma pessoa, para quem gosta de receber as famílias, você tem uma maior qualidade de vida com as famílias, receber os amigos. Eu vejo que você tem mais espaço, você tem praticidade. Também vejo que você tem mais, você consegue manter um maior sigilo, né, vamos dizer assim, diferente de um apartamento ou de um condomínio que você vive com várias outras famílias. Apesar de ser um condomínio fechado, mas você tem um certo distanciamento, né? Você se encontra na área de lazer, por exemplo, você evita aquele barulho do teto à noite, né? Na casa você consegue ter essa liberdade aí. Mais tranquilo, então, morar em casa, na sua visão? Na minha visão, morar em casa é mais tranquilo, você tem uma qualidade de vida melhor. Essa é a minha... E o custo? O custo é diferente? É mais caro morar em uma casa de um condomínio horizontal? Rafael, eu costumo dizer que custo é uma coisa que tange para cada um saber custo versus o que te proporciona, né? Se você olhar que pode proporcionar uma melhor qualidade de vida, estar entre os amigos, por exemplo, no meu caso, a gente tem o pet fica livre, você pode sair para passear, você não precisa ficar dependendo de ir para uma praça, para ir para qualquer parque. Então, assim, esse benefício, o custo para mim fica irrisório em relação, porque eu tenho esses outros benefícios que me satisfazem. Geralmente os condomínios ficam mais afastados e os apartamentos você escolhe de acordo com as suas preferências. Essa é uma vantagem também? Sim, é uma grande vantagem, porque você economiza tempo no seu deslocamento para ir até os serviços. Exemplo, escolas, supermercados, hospital, clínica. Então, a centralidade de serviços é muito melhor. E o seu deslocamento, em contrapartida, é mais rápido. Tanto que muitas pessoas que moram em apartamento deixaram de ter carro,
porque devido à facilidade de deslocamento, até seja a pé ou por bicicleta ou por Uber, o custo fica mais baixo pelo deslocamento, por ser curto, ficou muito mais fácil e muitas pessoas deixaram de ter carro. Eu conheço pessoas que optaram por vender o carro, principalmente na pandemia, que trabalharam de casa, venderam o carro e ficaram direto ali em casa. O Francisco levantou um ponto que eu achei importante aqui, falando da questão do barulho de uma unidade para outra. Realmente, isso aí é um ponto que foi levantado na escolha da pessoa entre casa e apartamento, porém, a tecnologia construtiva tem melhorado demais e diminuído muito esse ponto que seria uma desvantagem, mas que está melhorando muito nos novos condomínios, nos novos empreendimentos de múltiplos pavimentos aí no mercado. Hoje fala-se até que os apartamentos estão tão bons que viraram casas suspensas. Existe esse conceito também? Existe esse conceito. Existem sistemas construtivos, tanto no piso, quanto nas paredes e nas próprias esquadrias, nas janelas, que barram o ruído a ponto que, quando você fecha a janela, você não escuta nada lá fora, assim como de um piso para o outro. Existem proteções no piso que um salto de uma mulher batendo você não vai escutar. Mas isso aí, é claro, com a evolução da construção é que foi se evoluindo e melhorando essa desvantagem que antes existia e agora com essas novas tecnologias não está existindo mais. Mas nem todo mundo tem esse privilégio, né? Nem todo apartamento é assim. Eu prefiro ter o barulho da natureza, ter o barulho do que ter que blindar o barulho da minha residência. Uma coisa que a Sara falou, que é em relação da mobilidade, né? E a gente está vendo hoje uma grande demanda de construção de malls, construção de conveniência muito grande perto dos condomínios fechados, né? Todos os condomínios, principalmente em Goiânia, a gente está vendo sendo lançado condomínios fechados sempre com áreas comerciais e um grande complexo de serviços exatamente para atender o público dos condomínios horizontais. Muito bem. E a questão dos serviços, né? Tanto do apartamento quanto desses condomínios horizontais, na sua visão, é mais fácil administrar um apartamento do que uma casa? Na minha opinião, administrar um apartamento tem as suas vantagens, sim, né? Vamos dizer, o termo de... Como os apartamentos estão dentro dos centros e tudo mais, vamos dizer no caso da prestadora de serviço, que vai fazer a limpeza da sua casa, vai fazer tudo isso. Muitas vezes a gente tem uns condomínios mais afastados, né, que são os modelos de construção dos condomínios. Isso torna com que o colaborador seu que vai para lá, ele tem que deslocar mais e tem um custo maior, né? Porém, apesar desses custos de serviços, a gente tem outros serviços que o próprio condomínio já coloca à disposição para a gente, né? Por exemplo, você tem condomínios que você tem lavagem de carro, que você não vê em apartamentos. Então, devido ao espaço ser um espaço muito maior e cada vez mais as tecnologias e tudo vindo para colocar, então você consegue ver uns condomínios horizontais, por exemplo, a questão de segurança que se mencionou. A gente tem em Goiânia lançando condomínios que já foram lançados com segurança israelense. Então, assim, estão cada vez mais se aprimorando. Muito bem. E em relação à questão dos bichos, né, que muitas vezes, dos insetos que atrapalham nas casas, o apartamento não tem esse problema normalmente? Normalmente não, porém... Menos barata, menos rato... Normalmente não é para ter, até porque o condomínio ele já é preparado para ocorrerem manutenções, até por obrigações perante normas, manutenções de dedetização, higienização de ambientes externos e áreas comuns desse externo. Então isso já está embutido, digamos assim, naquele valor do condomínio e isso fica menos oneroso, que é um ponto importante a se levantar. O apartamento, a manutenção dele, tanto da área comum, como ela é dividida por uma quantidade maior de pessoas, fica bem mais em conta para o morador do que comparando a casa. E você levantou um ponto importante de serviços, esses itens que existem em condomínios horizontais, que antes não tinham em condomínios verticais. Por exemplo, lavagem de carro era algo que sempre se levantava. Sempre quem mora em apartamento tem que levar num lava-jato. Não tem mais isso. Os condomínios estão trazendo a ideia do car wash para dentro do condomínio. Então você pode, ou mesmo você mesmo lavar seu carro num espaço reservado para isso, ou chamar uma empresa especializada que vai lá e lava seu carro. Um outro ponto, pet.
o Francisco falou ali de ter um animal de estimação. Hoje, as formações familiares, as pessoas estão deixando de ter filho para ter pet. Então, os condomínios também estão pensando nisso. Tem ali o espaço dedicado para o pet, que é o pet care. Ou você pode ir lá dar banho, ou vem uma empresa, uma equipe especializada para dar banho no seu pet ali dentro. Além de ter o Pet Place, que é um lugar só como se fosse uma brinquedoteca para a criança, tem a brinquedoteca para o cachorro. Então, os itens ali de lazer estão só agregando nos condomínios e sendo ainda mais vantajoso. Francisco, você que é da Urbis, né? Deixa eu te perguntar, em relação à valorização, o que está valorizando mais, né? A gente não tem audiência só no estado de Goiás, a gente tem audiência no Brasil todo, mas se você quiser falar do mercado imobiliário em Goiânia, pode ficar à vontade, não tem problema nenhum. Tá. O que valoriza mais hoje? Comprar um apartamento ou comprar uma casa num condomínio horizontal? Ou mesmo um terreno? Então, Rafael, a gente tem, principalmente com pós-pandemia ou durante a pandemia, vale ressaltar a gente colocar que teve uma demanda muito grande para casas de condomínios horizontais, porque as pessoas passaram a viver num ambiente, de repente todo mundo teve que ficar preso dentro da sua casa e começaram a observar mais a sua casa em si, né? Então as famílias, às vezes, quando que moravam em apartamentos, em prédios, viram que não poderiam ir para a área de lazer e tinham que sair com o filho, não poderia nem sair para o parque, né? Porque a gente ficou enclausurado mesmo. E as casas de condomínio tiveram uma demanda absurda, ou casas de condomínio para primeira moradia, ou segunda moradia, devido a essas pandemias. O que fez com que isso, a gente sabe que na economia é oferta e demanda. Quando a gente aumenta a demanda, a oferta a gente não acompanha tanto como a demanda aumentou para a casa de condomínio, automaticamente a gente teve uma valorização muito grande do metro quadrado de casa de condomínio. Lote, aqui em Goiânia tem uma particularidade, a gente tem empresas que são empresas referências aí no lançamento de condomínios horizontais. Então, assim, por própria experiência própria, a gente vê uma valorização assim em termos de 6 meses, 7 meses, 8 meses, uma valorização chega até 8%, 10% em lotes de condomínios horizontais. Saiu recentemente que Goiânia teve uma valorização nos imóveis na casa de 13% nos últimos 6 meses, onde a média Brasil foi de 3%. Então Goiânia está vivenciando esse boom aí, esse boom de construção civil. As empresas lançadoras não pararam de lançar, né? A gente tem um espaço, ainda muito espaço para construir. E o que vai valorizar mais ainda o metro quadrado? É com esse novo plano diretor. Antes você comprava um lote, você podia construir uma torre de tantos andares. Com esse novo plano diretor, você teve sua capacidade reduzida. Então o preço do lote ele ficou um pouco mais caro. Com esse preço um pouco mais caro, logicamente as incorporadoras vão ter que passar para o consumidor. Além do custo construtivo tem aumentado cada vez mais. O preço dos apartamentos também valorizaram? Valorizaram bastante. Em Goiânia, em geral, valorizaram bastante. Casas em condomínio, devido a essa grande demanda, pelo que fez uma reflexão sobre todo mundo, da oportunidade de morar em casa e viver. E apartamentos, as incorporadoras não pararam, porque a gente ainda tem muito metro quadrado disponível aqui. A gente tem uma demanda, um déficit habitacional muito grande ainda no Brasil, principalmente em Goiânia. E Goiânia é uma capital que recebe pessoas de vários outros estados, né? Goiânia é centro de excelência em saúde. Goiânia, então, assim, ela recebe pessoas do Pará, recebe pessoas do Maranhão. Então, vem pessoas de todos os estados, por exemplo, em termos de manutenção de aviões. Então, as pessoas vêm fazer manutenção de aviões em Goiânia. Então, tem uma série. O agro ajudou muito o estado de Goiás e Goiânia. E muitas das pessoas também que moram em cidades do interior, às vezes compram um apartamento para fazer a sua base na capital. Então, todas essas demandas, elas não pararam, estão latentes, o que faz com que o preço do metro quadrado continue subindo. Sara, agora a praticidade do apartamento tem que ser levada em consideração? Com certeza. A praticidade, a questão da sua economia, ele é um custo mais baixo de manutenção, de mensal ali, para quem vai morar é um custo mais baixo. A segurança, o custo que você vai ter com a segurança é menor do que comparado a uma casa de condomínio. A sua chegada e saída, principalmente em horários noturnos, entrada e saída de garagem, ela tem uma segurança ali, dependendo da sua entrada, assim como o controle de pessoas que vai até a sua casa, ela não entra, você não vai lá direto, ela tem que passar pela portaria, tem que conversar com o porteiro, tem que te comunicar
Então, dá vontade de falar assim, não, fala que não atendeu. Se não quiser visita indesejada, você fala, não atendeu, não vai ter como subir. A pessoa não está em casa. E até também controle de entregas. Você vê que hoje alguns itens têm surgido muito ali, por exemplo, recebimento de mercadoria. Tem os condomínios que estão surgindo agora, tem muita parte de delivery, onde chega a encomenda ali do iFood, ou uma encomenda maior que chega num depósito do condomínio, você pode guardar lá. Então, esses itens que vêm surgindo, tanto de praticidade quanto de segurança, tornam o condomínio vertical vantajoso, seguro e econômico. Mobiliar um apartamento hoje é mais simples do que mobiliar uma casa? Ou não? Ou ambos têm as suas particularidades? Ambos têm suas particularidades. O que vai demandar aí é o espaço. Exemplo, existem apartamentos muito maiores que casas em condomínio. Então, isso aí depende muito da metragem, né? Claro, o custo que você vai entrar ali, o que você vai querer aplicar naquele espaço. Então, vai ficar, assim, digamos, pareado de acordo com a metragem da casa e do apartamento. Claro, se for um apartamento menor, mobiliar vai ser bem mais reduzido do que uma casa. 20, 30 anos atrás era muito simples, né? Você falava assim, eu vou mudar, você pega as suas coisas e vai para outro lugar. Hoje é tudo personalizado, né? Quem tem um apartamento quer tudo novo, é impressionante. E você sabe, Rafael, e a Sara pode confirmar isso, né? A gente tem visto cada vez mais as incorporadoras mobiliando e decorando apartamento para vender. Então a gente tem visto a velocidade de venda sendo maior aquele que está mobiliado e decorado. Muitas vezes as pessoas querem praticidade hoje. Então as pessoas vêm eu quero mudar, eu quero uma casa nova e quero tudo novo. Então ele já recebe o apartamento, é só trazer a roupa e mudar. As construtoras já trabalham dessa forma hoje? Já vem trabalhando dessa forma, para algumas unidades. É para tirar a dor de cabeça do cliente final, ou seja, não pega mais aquele apartamento, como é que a gente fala, cru, no osso. Pelado. Pelado. Já faz um forro de gesso, faz um trabalho de iluminação, vem com itens de fechamento da varanda, que é um item que sempre a gente vê que acontece. A varanda ela é entregue com guarda-corpo, ela é aberta. Então, fechar ela, já permitindo a extensão da sala com a varanda, já é um item que vem surgindo muito aí. E itens até enxoval, eu tenho tido conhecimento deles montarem. Enxoval seria itens ali de utensílios, ou roupa de cama, varal, aqueles itens que você tem que ficar correndo atrás na época quando você recebe o apartamento, que é uma certa dor de cabeça para o morador final, construtoras já estão fazendo isso, porque elas fazem em grande volume. Acaba que o custo para ela fica menor e você tira uma dor de cabeça para o cliente e isso aí pode ser também um chamariz para a pessoa adquirir aquele apartamento, porque ela vai ter mais vantagens do que um que vai estar no osso. Por outro lado, os condomínios horizontais hoje, alguns deles são vendidos só as casas, né? Não vendem nem o terreno mais. Exato. Tem alguns condomínios horizontais hoje que estão sendo lançados, né? Então que você já, na sua parcela, você já paga o próprio terreno mais a casa construtiva. Então isso é uma tendência que está vindo muito para Goiânia, né? Eu acho que está no Brasil inteiro, mas tem uma vantagem e tem uma desvantagem. Eu acho que uma das grandes vantagens de você morar num condomínio horizontal é que você pode construir ou modular a sua casa do jeito que você quer, né? O que a gente viu muito na pandemia foi as pessoas não poderem nem ir muito mais também para os escritórios. A procura de casa foi enorme e as pessoas chegavam na casa, elas poderiam modelar do jeito que elas quisessem. Não, vou fazer mais um pedaço aqui, vou construir um home office aqui para mim, eu posso ter meu escritório e posso ter a minha moradia no mesmo lugar. Então essa vantagem das casas de condomínio é que você pode construir, você tem essa capacidade construtiva, dependendo do tamanho do terreno, de você adequar da forma que você quer. Mas aí daria até para fazer um puxadinho ou é mais difícil? Dá para fazer, depende do tamanho do terreno, mas também depende do modelo que a casa foi construtiva, né? Mas a gente viu muito as pessoas reformando, as pessoas aumentando alguns cômodos. E pasmem também, apesar de para casas de condomínio, tem pessoas também que pedem as dicas. Cara, que arquiteto que você pode me indicar? Que engenheiro que você pode me indicar? E é possível até hoje você vender uma casa de condomínio e entregá-la totalmente mobiliada e decorada. Nos apartamentos é possível fazer adaptações também? Sim, quando é permitido, né, pelo condomínio, ou o sistema construtivo permite, porque existem alguns sistemas, que é a alvenaria estrutural, que não permitem, mas no geral, na grande maioria,
sim, é permitido e houve também assim como aconteceram nas casas, nos apartamentos também houve uma busca enorme por reformas internas, mesmo pequenas, as pessoas buscaram muito. Nem que seja um papel de parede, uma parede com uma cor diferente, de repente a ampliação de um ambiente, tirar uma parede de um ambiente, integrar o outro, também para criar espaços de home office, que é outro ponto que pós-pandemia estamos sentindo muito isso, dessa cobrança de dentro do apartamento ter um espaço ali para ter uma mesa de trabalho, um escritório, claro, dependendo da metragem do apartamento. E essa busca interna de melhoria daquele espaço, de trazer até mais verde, identificamos muito isso durante a pandemia, das pessoas irem em floriculturas e comprar planta para trazer um verde ali para dentro do apartamento e ter uma humanização maior interna. Por conta da pandemia, as pessoas começaram a ter um olhar diferente, né? Valorizar mais a casa. Sim, o lar ele foi virado, o pensamento do morador focou no lar. Então, ele buscou trazer conforto para aquele ambiente. Desde, claro, mudar a cor, mudar a decoração, até a parte de paisagismo, de vegetação, itens que trouxessem maior conforto. E uma questão de higienização também. Observamos que nesse início da pandemia, a questão de deixar o sapato de fora, de higienizar o pé antes de entrar em casa, foram itens que nós fomos observando e também foram acrescentados nos novos projetos. Já deixa ali um rolzinho na entrada onde você já pode determinar um banco ou um armário para você sentar, tirar o sapato, fazer sua higienização antes de entrar dentro da casa. Por conta da pandemia, houve essa migração, né, de pessoas que quiseram deixar os seus apartamentos para irem para esses condomínios horizontais. Você acha que daqui a um tempo vai ter uma migração às avessas, na sua visão? Isso pode acontecer, já que, eu não sei se vocês têm percebido, mas até por conta da redução aí momentânea dos combustíveis, o que tem de carro na rua, o que aumentou o fluxo no trânsito foi algo assustador. Rafael, na verdade, esse fluxo direto e reverso sempre vai existir para condomínios horizontais, né? Então, assim, os condomínios horizontais chamam muita atenção daquelas famílias que estão começando a ser criadas, ou seja, o casal que começou a ter um filho, 2 filhos. Então, eles buscam os condomínios para trazer mais qualidade de vida, mais espaço para os filhos serem criados com mais liberdade. Mas, ao mesmo tempo, nos condomínios horizontais, tem aqueles casais, tem aquela família que os filhos já foram criados, que os filhos saíram para estudar fora, né? Então, os casais começam a ver, poxa, para que eu preciso desse espaço todo aqui? Sendo que eu não utilizo quase nada mais desse espaço que eu utilizava. E as pessoas começam a ver que o propósito daquela casa, que era para criar os filhos e para conduzir, foi feito ok, né? Então, tem essa migração também das pessoas migrarem para apartamentos, já vamos dizer assim, onde os filhos já não moram mais aqui, querem um espaço menor. Então, esse fluxo sempre vai existir. Eu não acredito que vá parar o fluxo de casa de condomínio. Foi como a Sara falou, as pessoas repensaram lá, viram a importância que tem o lar. A gente tem E isso mostra nas casas de condomínio, a gente vê os olhos das pessoas brilharem, as pessoas irem lá e ver, poxa, já se imaginando, e muitas das pessoas falando, cara, isso que eu pensei durante a pandemia, ou isso que eu pensava antes, agora eu estou materializando. As pessoas criaram coragem, porque elas pararam de gastar o dinheiro com algum outro, não podia viajar, não podia fazer quase nada. Então, assim, eu mesmo, por exemplo, na minha casa, eu tinha que comprar várias coisas de academia, eu não podia nem ir para academia, então eu já tive que montar meio que uma academia lá em casa, montei um home office. Então, você traz essa qualidade de vida para você fazer tudo no mesmo local. Eu acho que isso não acaba, essa demanda continua. A gente está vendo para o lado de Bela Vista e para os próximos anos uma quantidade de lançamento enorme de condomínios horizontais e cada vez mais com conveniência, né? Então a gente vai ter uma grande, eu acho que não vai ser mais BR ou rodovia ou GO, né? Mas vai ser uma avenida principal aí da Grande Goiânia. A cidade vai emendando com outras, né, propriedades rurais. Isso. Essa é uma tendência irreversível na sua uma visão. tendência irreversível. Então a gente tem, assim, foi lançada uma matéria alguns dias atrás, que a gente tem previsão de lançamentos até o senador Cadena Bela Vista, mais de 30 condomínios horizontais. E, Sara, me conta aqui, qual é o futuro no que diz respeito a esses prédios, a essas construções? Hoje a gente já percebe que tem ponto para carro elétrico,
A gente já percebe apartamentos com áreas de lazer completíssimas, né, com espaço para os animais, piscina já há muito tempo, quadra, espaço gourmet. Qual é o próximo passo? O que você vislumbra para o futuro no que diz respeito a esses prédios dando cada vez mais opções para as pessoas? O que eu identifico para o futuro é a questão de moradia por demanda, que é algo que já acontece. O porquê disso? A mudança, carregar móveis é algo muito cansativo, é algo que onera, acaba estragando o seu móvel. Então, a questão da moradia já pronta, onde você só chega com a sua roupa e entra, é o futuro com toda certeza, e ele já vem acontecendo. São Paulo, moradia por demanda, no qual você aluga pela quantidade de dias que você quer, isso já é comum, digamos assim, e eu vejo isso com maior... O conceito fast food. Conceito fast food, exatamente. E eu vejo isso como maior tendência, justamente por isso, pelo todo aquele... É muito oneroso uma mudança, é muito cansativo. Então, as unidades habitacionais, os apartamentos, eles vão estar cada vez mais prontos, com a mobília mesmo, igual nós já citamos aqui, a tendência que eu vejo é que isso esteja cada vez mais pronto, que você personalize com coisas simples, rápidas e baratas, que vá desde almofadas, papel de parede, uma cortina, mas não móveis grandes, justamente para, não quero morar aqui mais, ou não, eu preciso mudar e ir para outra cidade, se eu for levar os móveis vai me dar dor de cabeça, vai me dar trabalho, eu vou gastar. Não, ela está morando ali, ou ela vende ou ela aluga já com tudo dentro e ela muda para outro local que já vai estar todo preparado. E claro, com todas as tecnologias que já temos conhecimento, a tendência é evoluir cada vez mais. Itens de serviço que já existem dentro dos condomínios, a tendência é ser ainda mais reforçado esse ponto desde delivery, espaço para coworking, que isso já é algo bem comum, o mercadinho 24 horas dentro dos condomínios, que isso também já está bem comum, mas eu vejo a moradia por demanda, já toda preparada, com itens até eletrodomésticos, que é o futuro que vai se expandir ainda mais. Inclusive já tem apartamento em que o carro fica no próprio andar, elevador para carro, para ficar na própria unidade da pessoa. Já temos apartamento que, em Goiânia principalmente, né? Tivemos até algumas propagandas, a roça, mas o carro faz parte do item de decoração da sala, né? Então a gente tem muito. Contribuindo um pouco aí com o que a Sara falou, a gente está vendo também uma demanda, Sara, acho que você sabe também, está começando algumas construções como se fosse um Lego. Então nós estamos vendo os apartamentos modulares. Então, assim, você compra um apartamento modular de 3 quartos, e às vezes, você tem só um filho. Eu vou alugar esse módulo desse quarto, vou alugar esse outro módulo desse quarto, e vou usar um quarto, e a sala, tudo mais. Depois, o meu filho, eu tive mais um filho. Eu pego esse módulo, onde você pode ter uma coisa muito inovadora que está vindo, onde você pode mudar qualquer parede, pode mudar o teto, tudo. Então, essa é uma tendência que está vindo, são casas modulares. A sua família muda e você não precisa mudar de lugar. Casa, isso aí. A sua família muda, a formatação da sua família muda, ela aumenta ou ela diminui, você não precisa mudar dali. Os módulos, eles são acoplados ou desconectados da sua unidade para poder você... Isso já existe hoje no mercado? Já existe, está sendo lançado, já existe até no mercado do Nordeste para uma empresa. São Paulo. E está sendo lançado agora também em São Paulo, que foi pioneira nesses imóveis que a gente está falando de fast food. Um dado para a gente colaborar aí, nos últimos lançamentos, nos últimos um ano e pouco, nós tivemos quase 70% dos lançamentos, 60 e poucos % dos lançamentos em apartamentos de 1 quarto e 2 quartos. Goiânia teve um boom muito enorme em lançamento de apartamento de 1 quarto e 2 quartos, exatamente para atender essa demanda aí. Daquele cara que não quer ligar muito para casa, ele quer chegar, ele trabalha o dia inteiro, ele tem as suas atividades todas, ele quer chegar em casa, usufruir que esteja tudo pronto com a comodidade e a facilidade. De 1 quarto seria um flat? De 1 quarto, o conceito de flat, né, a gente agora... Cada hora vem um modismo, né? Cada hora vem um nome, né? Mas seria esse aí, o flat, estúdio, o apartamento compacto, compacto acho que o termo de luxo. hoje é estúdio, usam muito estúdio. O termo estúdio é o que está em alta. E eu acho que um ponto importante, eu acho que a questão de aplicativos de moradia, exemplo, Airbnb,
esses apartamentos, principalmente de 1 e 2 quartos, são apartamentos principalmente para investimento, para entrar nessa questão do Airbnb, uma situação importante. Agora, com o retorno pós-pandemia, Goiânia é uma cidade de negócios e também de eventos, de shows. Se você pegar um dia tiver um grande show aqui, se você for procurar hotel, você não acha. Airbnb também, com grande dificuldade, você acha um apartamento para locação, justamente por essa procura. A cidade ela fica cheia, ela não consegue atender a demanda das pessoas que procuram. Perfeito, quero agradecer muito. Sara Jorge, arquiteta, sócia da Narden Arquitetura. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, Rafael. Muito obrigada pelo convite. Foi de grande importância trazer essas informações, toda essa discussão em torno aqui, porque é algo que nós escutamos até dentro de casa, da família, de falar, nossa, eu estou olhando, eu não sei se eu quero apartamento, se eu quero casa. É sempre uma discussão muito grande em torno, porque tem suas vantagens e desvantagens. Tem que ver o peso e a sua formação familiar, qual a ideia da sua formação familiar, seu planejamento futuro, e lembrando que isso é cíclico, que uma hora você está numa fase que você quer um apartamento e outra hora é casa. Perfeito. Francisco de Paula, especialista imobiliário, diretor da Urbis. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Rafael, pelo convite. Obrigado, Sara, por participar desse debate. Acho que trouxe ideias para o público, a gente trazer um pouco mais de informação. E, na verdade, aquilo que a gente falou, né? Não existe o certo nem errado. Vai muito do que contribuindo com o que a Sara falou. Vai muito do estado que aquela família está, que aquela pessoa está naquele momento, né? Seja para casa, seja para apartamento, o importante é ter um imóvel. Sem dúvida. E você em casa que é suficientemente inteligente, que tire as suas próprias conclusões e que faça a sua escolha. Muito obrigado pela audiência, que cresce a cada dia